Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aqui na nossa criação dos mapas de marcação das cidades por estado. Então, nós vamos ter um mapa para cada uma das UFs aqui do Brasil. Como nós vimos anteriormente, nós temos que criar o mapa, depois nós adicionamos o ponto no mapa e por fim salvamos. Então, vamos lá. Quando nós vamos criar o mapa aqui, o primeiro passo antes disso é vir aqui em cima e escrever import folium. Ou seja, nós estamos aqui já importando o fólio. Agora, nós temos que criar um mapa. Só que nós vamos criar quantos mapas? Nós vamos criar justamente o número de UFs que nós temos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos escrever o seguinte: for estado em tabelas. Ou seja, para cada estado que está aqui na nossa tabela, a nossa tabela, vamos recapitular, são todas as unidades federativas do Brasil, só que isso daqui está no dicionário. Então, para fazer aqui a interação, eu tenho que colocar ponto case. Ou seja, para poder fazer a interação, eu tenho que escrever dessa maneira. Então, eu posso vir aqui e já dar um print estado. Vamos ver, então, o que esse código faz até agora? Olha que legal. O que ele fez aqui até agora? Ele pegou aqui o primeiro print de todas as nossas UFs, que é essa parte aqui de cima, e depois, então, ele está aqui já printando cada um dos mapas que nós temos que criar. Então, eu vou criar o mapa justamente com o nome que está aqui. Vamos lá, então. Eu simplesmente vou chamar mapa, underline, e aí o nome que está aqui. Então, vamos lá. Dentro do for aqui, nós vamos escrever, então, mapas. Só que, da mesma maneira que nós fizemos aqui com as tabelas, os mapas, eu também vou salvar eles dentro de um dicionário. Então, eu vou vir aqui e também digitar mapas, igual, e aí chaves. Então, vamos lá. Mapas, e aí eu vou colocar o nome aqui do mapa que eu quero criar. Eu vou chamar de mapa, underline, e o nome que nós temos aqui. Então, base Minas Gerais, base Paraná e assim por diante. Então, eu coloco aqui as chaves e dou um ponto format. No ponto format, depois estado. E fechamos aqui. Ótimo. Com isso daqui, ele vai criar o mapa para cada um dos estados. E aí, qual é o nome que a gente vai dar justamente para esse mapa? Ou seja, qual vai ser o comando que a gente vai dar para o fólio? Criar o mapa vai ser igual fólio.map. E aí, a gente coloca justamente as informações de localização. Eu vou copiar aqui, que eu já tenho salvo. Ótimo. Então, aqui, nós estamos fazendo o seguinte. Deixa eu aumentar um pouco. Eu vou quebrar aqui para a gente conseguir visualizar tudo. Então, a gente tem aqui, está criando justamente um mapa aqui para a gente poder trabalhar dentro do Python e está mandando o comando para criar o mapa aqui do fólio. Então, ele vai estar centralizado aqui no Brasil com zoom 5, ou seja, vai dar para ver o Brasil todo. Então, essa parte aqui já está ok. Falta agora, então, adicionar os pontos que nós temos em cada um dos mapas. Então, como que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. Dentro desse for, ou seja, dentro de cada estado, eu tenho que adicionar os pontos, ou seja, as cidades, daquele estado. Então, é um for dentro do for. Então, a gente vai escrever aqui, for item em tabelas, estado, tabela estado, ponto, vamos interar. Essas tabelas estados aqui são justamente as tabelas que nós temos aqui. Em outras palavras, eu estou entrando na tabela daquele estado, por exemplo, do Distrito Federal, e estou pegando as cidades que estão no Distrito Federal. No caso, o item aqui seria somente Brasília. Estou pegando, por exemplo, Acre. Os itens são as cidades do Acre. Estou pegando aqui o estado de Rondônia. Então, os itens são a cidade de Rondônia, Porto Velho, de Paraná, e assim por diante. Só que para fazer a interação, a gente tem que botar aqui o interrows. Então, vamos lá. Interrows. A gente fecha e dá aqui o comando para digitar o for.
primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é chegar na informação de latitude e longitude. Isso daqui, na realidade, a gente já poderia colocar direto mais na frente no código. Mas eu vou dar uma pequena pausa aqui para o código a seguir não ficar tão grande. Então, vamos definir qual que vai ser nossa latitude e a nossa longitude. Os itens estão dentro do dicionário e vão estar aqui nesse item. Então, para isso, eu vou digitar da seguinte maneira. Item. E aí aqui eu vou colocar 1. E depois aqui eu vou colocar justamente o que eu quero buscar, que no caso é a latitude. E o outro vai ser a mesma coisa, só que ao invés de latitude, vai ser a longitude. Lembrando, esse nome daqui é justamente o nome que nós temos lá na nossa coluna. Tá? E nós temos que colocar esse 1 justamente para entrar na linha daquele onde tem as informações. A gente aqui também já pode adicionar também a descrição, que vai ser justamente o item também, só que vai ser a informação da localidade /F. Aqui nós temos todas as informações que nós precisamos. Posso até mostrar aqui para vocês. Então vou dar um print e vou imprimir a latitude, a longitude e a descrição. Então vou dar aqui o comando. Ó, ele está retornando justamente a latitude, longitude aqui no meio e a cidade aqui no outro canto. Vou parar isso aqui. Apertei Ctrl C para parar. Ó, então tem latitude, longitude e a cidade. Temos todas as informações necessárias agora. Só temos que criar, então, o marcador dentro do folio. Então, vamos escrever aqui da seguinte maneira. Isso aqui eu posso apagar, porque não vai precisar mais. Eu vou escrever, então, folio.marker. E aí aqui dentro nós temos que colocar as informações. Então, a primeira coisa que nós vamos informar é justamente a latitude e a longitude. Esse lat e esse longe é justamente essa informação daqui. Então, o que eu disse é o seguinte, você também podia copiar isso daqui e colocar direto aqui. Mas para ficar menor aqui, eu prefiro fazer dessa maneira. E depois, vamos informar qual que vai ser o pop-up. Que no caso é a descrição. Essas informações, então, nós vamos salvar dentro do mapa. Então, aqui no final a gente vai escrever .add underline to e aqui a gente fala qual mapa a gente quer salvar. Qual que é o mapa que a gente vai salvar? É justamente esse mapa daqui, que é o mapa que nós estamos utilizando. Então, copio aquilo dali e colo aqui de novo. E fecho aqui. Pronto, a última coisa que falta agora é salvar o mapa. Para salvar o mapa, você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Onde é que você tem que colocar o comando para salvar? Você tem que colocar o comando para salvar fora desse for que a gente está aqui. Porque só depois que ele terminar todos os itens desse for, ele pode salvar. Se você colocar aqui, ele vai ficar salvando o mapa sempre, o que não é o certo. Ele só é para salvar o mapa uma vez. Depois que ele colocar todas as cidades daquela UF no mapa. Então a gente vai escrever da seguinte maneira. A gente vai salvar esse mapa daqui. Então eu vou copiar esse comando aqui, que esse aqui é justamente o nome do mapa que a gente está trabalhando. Vou colocar .save. E aqui eu coloco onde a gente vai salvar. Eu vou salvar onde? Eu vou salvar dentro da pasta mapas. E o nome que eu vou colocar vai ser justamente o nome do nosso estado. Então eu vou dar aqui um ponto HTML, ponto format. E aqui eu coloco justamente nosso estado. Ótimo. Então, antes de rodar o código, eu tenho que vir aqui na nossa pasta e criar uma pasta chamada mapas. Então, vou entrar aqui. Vou deixar aqui embaixo. Vamos rodar, ver se tem algum erro. Não tem nenhum erro. Então, ele começou a criar aqui, ó. Ele já criou o Rio Grande do Norte, já está aqui. Alagoas já está aqui. Maranhão vai ser o próximo que vai aparecer. Vamos esperar um pouquinho, ó. Maranhão aqui. O próximo vai ser Paraná. E assim por diante. Então, ele está criando os mapas um de cada vez. A gente vai acessar aqui agora para conseguir ver. Então, vamos ver, por exemplo, Rio de Janeiro.
Vou abrir aqui o mapa do Rio de Janeiro. Olha só, nós temos o mapa aqui do Brasil e temos somente os municípios aqui do Rio de Janeiro. Observe que nós podemos também depois personalizar os marcadores aqui, dependendo do critério que você tiver. Ele continua aqui criando todos, vai demorar um pouquinho até ele criar de todos os UFs, mas é bem rápido. Aqui nós temos Alagoas. E assim por diante. Então, aqui não tem segredo nenhum, ele vai justamente criando aqui, e só tem as cidades daquela UF mesmo. Nesse caso, nós fizemos com as UFs, mas você também pode separar por região, por exemplo. Uma região que a sua empresa trabalha, algo nesse sentido. Não necessariamente as regiões do Brasil. Você pode separar o Brasil em 3, por exemplo, e talvez rodar. Você pode pegar dentro de um estado só e também fazer essa separação a partir de um item. Então, aqui no nosso código, nós separamos a partir da informação das nossas UFs. Você pode ter outra coluna, sei lá, algo como tipo, por exemplo, e aí separar a partir desse tipo, ou uma classificação que você tenha dos estados. Então, ele vai demorar aqui um pouquinho, ó, já está criando quase todos. Pernambuco. Aqui tem esse marcador porque é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha pertence a Pernambuco. Não é um marcador perdido não, não se assuste. Distrito Federal, que no caso só tem Brasília. E assim por diante, para todos os locais aqui. E o bem interessante é que o mapa não trava não, marcando assim por UF. Por exemplo, olha aqui a quantidade de cidades que nós temos e eu consigo mexer tranquilamente no mapa sem nenhuma lentidão. Ó, eu mexo e ele já atualiza sem nenhum problema. E quando nós clicamos aqui, ó, eu não tinha clicado antes, mas aparece justamente o nome da cidade com o nome do barra, o nome do estado. Isso aqui para todos. Deixa eu ver se ele já terminou aqui, ó. Ele terminou. Então aqui eu consigo acompanhar o que ele já criou ou o que ele está criando. Justamente com os nomes aqui de base. Mas se você preferir, você também pode tirar isso. Basta tirar aqui os prints que nós colocamos, esse e esse outro. E aí o código não vai fazer não vai ter nenhuma mensagem aqui no shell. Bom, então nós concluímos aqui o nosso objetivo, que era justamente criar um mapa, ou seja, criar vários mapas, cada um com as suas UFs, e dentro de cada mapa eu tenho as cidades daquela UF. Observe aqui, por exemplo, a Bahia, que nós temos todos os marcadores aqui, referentes somente à Bahia. Então eu consigo ter a visualização do mapa todo. É bem interessante o uso do Folio para isso, porque num código bem pequeno nós conseguimos fazer uma automação bem interessante. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te volto em breve, abraços e até mais!